palho de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebelde que o passado vem remir dos mais torpes labéus, seja um hino de glória que fale de esperança de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de pé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros colhamos louçãos, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas nas tempestades, da que ouçamos tua voz. Boa noite, amados irmãos. Nesta noite, nós estamos reunidos novamente para louvar o nosso Deus. Quarta-feira, dia de culto, dia de louvor e dia de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a, junto comigo, a louvar o nosso Deus nesta noite. A paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja no seu coração, no coração da sua família, e que nesta noite nós possamos nos colocar diante do nosso Deus para oferecer um culto de louvor a Ele. E hoje eu quero ler um texto que se encontra aqui no texto do profeta Isaías, capítulo 12, que o profeta Isaías ele tinha tanta certeza das promessas divinas e das bênçãos divinas do nosso Deus para o povo de Israel, também para nós hoje, que ele compôs esse cântico de louvor que está aqui registrado no capítulo 12 de Isaías. E eu quero ler, gostaria que você prestasse atenção nesta pequena porção da palavra de Deus. Diz assim, ó: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor
de Israel no meio de ti. Louvado seja o nosso Deus por estas promessas que estão aqui registradas no capítulo 12 do profeta Isaías. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos e juntos buscarmos a presença do nosso Deus nesta noite. Querido e eterno Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te damos graças, Pai, nesta noite, porque novamente, Senhor, o Senhor nos dá esta oportunidade de podermos estar diante de Ti, na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome. Queremos te pedir, Deus amado, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Usa-nos, Deus, neste mundo onde nós vivemos. Usa-nos, Deus, para levar a Tua mensagem, a Tua palavra. E, Deus bendito, muito obrigado pelas bênçãos, pelo Teu cuidado, pela Tua ajuda, pela Tua presença no nosso coração, nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Também te agradecemos por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós te pedimos, Deus amado, que o Senhor continue a estar conosco, nos abençoando. Abençoando a Tua igreja, Senhor, que se reúne nesta noite para Te louvar. E que a Tua palavra nesta noite, Senhor, seja uma palavra que venha fazer efeito no nosso coração, na nossa vida. É a oração que nós fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Oceanos mede com suas mãos, enumera à beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz, quem é digno de adoração? Está
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer a leitura antes da oração, que se encontra em João 10, versículo do 1 ao 3. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus em que nós confiamos, depositamos, Senhor, toda a nossa fé. É em nome, Senhor, do Senhor Jesus, que estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, primeiramente, todas as bênçãos que tu tens derramado nas nossas vidas, Senhor, até o presente momento, ó Pai. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa família. Obrigado, Senhor, porque sentimos a todo momento a tua presença, o teu cuidado e teu amor para conosco, Pai. E neste momento, Senhor, nesta oração de intercessão, ó Pai, eu te peço, Senhor, pelas pessoas que estão acamadas, que estão doentes, que estão nos leitos de enfermidade. Me lembro agora, Senhor, do Marcos Feitosa. Te agradeço, Senhor, porque ele está tendo alguma melhora, mas tu és o dono das nossas vidas e tu sabes, Senhor, tudo o que é bom para cada um de nós, ó Pai. Senhor, sei com aquelas pessoas, Senhor, que têm doenças da mente, doenças psíquicas, depressão, ó Pai, vai de encontro agora, Senhor, com a Adriana. Eu te peço que tu estejas com a professora Fátima. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai. Senhor, faça com que a professora Fátima, Pai, abra os olhos, enxergue, Senhor, que só tu és o caminho, Senhor, e a vida e a verdade que leva a ti, Senhor. Só Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus, ó Pai. Senhor, também eu te peço para as pessoas que estão desempregadas, necessitando, Senhor, de uma porta de emprego para levar o sustento para suas famílias, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia dessas famílias e de tantas famílias que estão necessitadas, passando fome até, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração bondoso, a ter um coração amoroso, para que possamos ajudar essas famílias, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa igreja. Te pedimos pelo pastor, pelos presbíteros, diáconos, esteja com cada membro ali da IPI de Vila Formosa, ó Pai. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, não em nosso nome, que somos pecadores, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Te foi dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no
justificado em espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E agora à noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, leremos os versos 33 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 a 37. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai, que me enviou. Esta é a pergunta sobre a qual vamos refletir nesta hora. O que vocês discutiam no caminho? Sobre o que vocês estavam falando? Perceba o interesse de Jesus, perceba o carinho de Jesus, a atenção de Jesus sobre o conteúdo da conversa de seus discípulos. E essas perguntas, dezenas e dezenas de perguntas registradas nos evangelhos, nos mostram uma maneira didática, pedagógica, única, que o mestre tinha de nos ensinar. O que ocorre é que para esta pergunta houve um tremendo constrangimento entre os discípulos. Sobre o que vocês discutiam no caminho? Perguntou Jesus. E eles não responderam.
porque estavam discutindo algo meio esquisito. Eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. Você já parou para imaginar Jesus conversando com seus discípulos, falando a respeito do reino? O tempo todo Jesus anunciou que Ele era o cumprimento dos ditos proféticos do Antigo Testamento. Jesus anunciando e curando pessoas, por onde andava, amava e cuidava das pessoas. Inúmeras vezes Ele trouxe este ensinamento a respeito do serviço, de humildade. Contudo, os discípulos estavam discutindo entre eles qual era o maior. Já parou para imaginar o clima? Não, eu sou o maior. O outro dizia: você vai me desculpar, mas eu sou o maior. Não. O maior na verdade sou eu. Imagine as justificativas que eles poderiam estar trazendo à discussão para convencer um ao outro de que era o maior. Uma conversa estranha, uma conversa sem pé nem cabeça. Na presença de Jesus, eles estavam querendo prevalecer de forma presunçosa, soberba, orgulhosa. E Jesus, com uma primeira pergunta diante deste cenário, faz calar seus discípulos constrangidos, porque eles não tinham o que dizer na verdade. Momento oportuno. E então Jesus se senta e chama os 12 para conversar. Este gesto de se sentar e chamar os discípulos era peculiar dos mestres. Jesus já estava ensinando os discípulos, Jesus já estava proclamando grandes verdades, mas diante de um cenário onde a dúvida pairou, será que eles estão realmente aprendendo? Será que eles estão entendendo o que está sendo ensinado? Jesus então se senta, ele gasta um tempo. Isso nos mostra o quanto Jesus se interessa pelo que falamos. Isso nos mostra o quanto Jesus tem preocupação quando nós estamos conversando, seja assuntos diversos, conhecimentos gerais, mas assuntos também do coração. Jesus se senta para nos ensinar. O Mestre está pronto para nos ensinar. O Mestre está pronto para nos servir como um rabino, mas também como Kyrios, como Senhor, como alguém que tem muito mais do que um interesse pedagógico, didático. Ele tem um interesse espiritual para transformar a nossa vida por meio do ensino, para que, transformados, nós possamos vivenciar e ter atitudes práticas a respeito daquilo que o Mestre espera de nós. Eles ficaram quietos e Jesus passou a ensiná-los. Vamos conversar um pouco a respeito dessa tal discussão. Sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Nós temos de concordar que às vezes nós nos assemelhamos aos discípulos. Começamos discussões tolas por causa de motivos fúteis. Exemplo: uma toalha molhada sobre a cama, uma nota baixa, um ato de desobediência de um filho. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte da preocupação de Jesus a respeito da nossa jornada. Mas a forma pela qual nós vivenciamos estas experiências é que realmente diz respeito a Jesus. Uma toalha molhada pode se tornar motivo de discussão aguda. Eu não aguento mais. Você vive fazendo isso. Quantas vezes eu já te falei? Uma nota baixa. Você é burro. Você não está prestando atenção no que o professor está ensinando. Um ato de desobediência. Eu não aguento mais você. Entre amigos, uma atitude descabida, uma traição, uma palavra insensível, gera um cenário de caos, de discussão, de ódio, de desavença, de distanciamento. Imagine então Jesus aparecendo no quarto com a toalha molhada, perguntando: escuta, sobre o que vocês estão falando?
Nada não, Jesus. Um ato de agressividade, de ofensa para um filho que desobedece. Jesus entra no quarto, na sala, entra no local onde estamos e pergunta: escuta, sobre o que vocês estão falando? Eu estou chamando ele aqui de burro, Jesus. Queridos, eu estou usando aqui algumas palavras pesadas, mas para ilustrar que às vezes nós agimos de maneira tão descabida. Mesmo sendo cristãos, nós estamos aqui avaliando a atitude dos discípulos que estavam discutindo entre eles algo vergonhoso. Não fazia parte do ensino de Jesus, pelo contrário, Jesus inúmeras vezes ensinou os discípulos a serem humildes, como ele é humilde. Faltou aqui autocrítica, porque diante do contexto onde esse texto está inserido, instantes antes, dias antes, eles não foram capazes de expulsar o demônio de um menino possesso. O pai do menino desesperado trouxe a criança para os discípulos e eles não conseguiram sequer expulsar o demônio. Jesus então aparece e diz: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que lidar com vocês? E os discípulos perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus então diz a eles: porque isso aqui só sai com oração. Algumas experiências só são vencidas por meio de jejum e oração. Faltou autocrítica, porque eles não conseguiram expulsar demônio, mas estavam discutindo sobre quem era o maior. E instantes antes, dentro do cenário, Jesus acaba de dizer a respeito de sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer. Convém que o Filho do Homem seja morto, entregue. E eles então não estavam entendendo. Jesus estava anunciando a sua morte, estava predizendo o seu sofrimento, e eles discutindo sobre quem era maior. Faltou sensibilidade para entrar no projeto junto com Jesus. Se Jesus haveria de sofrer, por que eles estavam discutindo sobre quem era o maior? No capítulo 10, a Bíblia fala que Pedro e João, num outro momento, Tiago e João, num outro momento, continuaram essa discussão, perguntando: Senhor, será que na sua glória podemos um assentar à direita, o outro à esquerda? Percebe? Parece que essa discussão toma conta do nosso repertório diante de Jesus, porque a gente quer ter mérito, a gente quer ser reconhecido. Lembro-me uma vez de ter discipulado um jovem, anos atrás, quando trabalhei aqui no Parigô de Souza, na nossa 9ª IPI de Londrina. Menino que tinha lutas com drogas, tinha sido preso algumas vezes por causa de pequenos furtos, e numa dessas ocasiões onde ele foi liberto, nós passamos a ter um discipulado contínuo. E quando falamos a respeito do serviço, da humildade de Jesus, de servirmos uns aos outros, aquilo mexeu com aquele rapaz. Ele que era usuário de droga e furtava a casa das pessoas para trocar por drogas, nada que gerasse grandes recursos, mas ele estava escravizado. Mas ele entendeu que o reino de Cristo é feito com humildade para servir pessoas. Então ele estava entendendo que o serviço, que a humildade faz parte. Aquilo pegou o coração dele. E um menino muito simples, ele disse assim: pastor, eu estou entendendo, então quer dizer que quem serve, serve, quem não serve, não serve. Parece que é isso mesmo. Não faz sentido a gente querer ter mérito, reconhecimento, porque a obra do Senhor é uma obra espiritual, não é tangível, não é palpável, é algo que acontece de forma transcendental. Não adianta a gente querer contabilizar os números. Claro que num ambiente de prestação de contas, e nós estamos aqui nas próximas semanas e hoje prestando contas a respeito da vida eclesiástica, dos números que nós temos conquistado apesar dos tempos tão difíceis, nós fazemos isso para prestar contas. Mas nós não precisamos esperar tapinha nas costas, aplausos, reconhecimento, porque é o Senhor Jesus quem deve receber a glória. É Ele quem deve ser exaltado, glorificado. É Ele quem deve ter o reconhecimento. E Ele mesmo ensina
para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, não faz o menor sentido nós queremos a glória. Faltou sensibilidade, faltou autocrítica e sobrou pretensão, assim como para mim e para você também. Veja que essa discussão ela é interessante, porque no mesmo capítulo, no versículo 16, Jesus faz a mesma pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? Então, todas as vezes que você estiver discutindo com alguém, seja política, seja posicionamento ideológico, seja saúde, igreja, doutrina, teologia, qualquer assunto relacionado a conhecimentos gerais, sobre posicionamento, ouça Jesus te perguntando sobre o que vocês estão discutindo. Para onde vai levar essa discussão? Cristo está sendo honrado? Há humildade no coração enquanto vocês estão discutindo essas coisas? Ou vocês estão tentando provar que um é maior que o outro? O profeta Daniel, capítulo 9, verso 6, diz assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha. É assim que eu me sinto às vezes, constrangido, corado de vergonha, confundo as coisas, no intuito de fazer coisas boas, faço coisas más. Mas hoje é dia de conserto, hoje é dia de Jesus mais uma vez tocar na minha vida, na tua vida, para te trazer para perto, me trazer para perto dele, para dizer: ok, eu sou um mestre e eu não me canso de te ensinar. Sobre o que estamos discutindo? Então Jesus passa a ensinar algo lindo, registrado aqui no versículo 35. Jesus chamou os 12 e passou a ensiná-los dizendo: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Esta palavra aqui, servo, no grego diácono, nós estamos vivendo eleições para presbíteros, diáconos, diaconisas, e é muito comum na caminhada da igreja, nós pastores, líderes, olharmos para pessoas e vermos um potencial muito grande e dizer assim: ei, vamos ajudar, chega perto da gente, vamos fazer parte de uma célula. Depois de um tempo, você pode me auxiliar, você pode conduzir o louvor, você pode conduzir a edificação da palavra, você pode nos ajudar carregando cadeira, você pode nos ajudar na pré-diaconia, carregando alimentos, distribuindo cestas básicas. É muito comum, porque a vida é feita de pessoas, a igreja é feita de pessoas. E esse ensinamento de Jesus, ele é tão pertinente porque, a bem da verdade, nós não precisamos ficar à procura de diáconos, diaconisas, porque no reino de Jesus todos, absolutamente todos, somos diáconos e diaconisas. O pastor precisa ser diácono, um pedreiro, um bancário, um médico, um policial, todos nós somos chamados para sermos diáconos, servos, e não servos de alguns. Percebe, no ensino Jesus está dizendo: quem quer ser o primeiro, seja o último, e servo de todos. E isso aqui não é uma punição para aquele que quer ser o primeiro, porque no contexto geral do ministério de Jesus, ele ensinou o tempo todo: aquele que é o último vai ser o primeiro. Ele disse inclusive isso sobre salvação: aqueles que a gente acha que não serão salvos vão nos preceder no reino da salvação, aqueles que a gente acha que não merecem irão na nossa frente. Então não cabe a nós querermos nos assentarmos nos lugares de honra, não cabe a nós pretendermos ser melhor do que ninguém, seja um incrédulo, seja alguém com luta, seja alguém com pensamentos suicidas, seja alguém em falência, seja alguém com lutas na sexualidade, vícios, drogas, na mendicância. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus está ensinando: quem quer ser melhor que o outro, seja servo de todos. Este é o lugar seguro do cristão. A humildade sempre vai ser o nosso lugar seguro. A humildade nos deixa pé no chão para reconhecer quem somos e quem Deus é, para nós olharmos ao redor e percebermos que as pessoas que estão ao nosso redor precisam de suporte. Quantas pessoas estão precisando de amparo, de consolo? Queridos, nesses dias de pandemia nós perdemos milhares de pessoas, nossa igreja perdeu inúmeras pessoas. Eu não vou citar nomes,
mas pessoas preciosíssimas, insubstituíveis, foram recolhidas. Mas essas pessoas precisam ter sucessores. Quem serão os próximos diáconos? Quem serão os próximos líderes? Quem será o próximo pastor, o próximo servo, aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai pegar uma tarefa e vai fazer com afinco, com dedicação, com entrega, com responsabilidade, de forma cadenciada? Quem quiser ser o primeiro, vai para o final da fila, porque não faz parte do pensamento de Jesus. Ele ensinou isso o tempo todo: aprendam comigo, porque eu sou humilde. Jesus, ele está colocando o reino aqui de ponta cabeça, porque, queridos, os fariseus queriam ter honra. E Jesus fala: se você for convidado para uma cerimônia, não procure se sentar no lugar de honra, vai lá para o final, porque quem sabe o dono da festa lá te vê lá e fala assim: ei, vem aqui, ó, senta aqui na frente. Mas pode ser que, se você sentar nos lugares de honra, fala assim: olha, dá licença que esse lugar aí tem gente. E aí o dono da festa te manda lá para o fim, e aí a gente passa vergonha, fica com carão. Não combina com o crente ser pretensioso. Como você tem tratado o seu colega de trabalho, o seu chefe, uma pessoa que você não concorda? Como você tem lidado com pessoas que estão em flagrante pecado? Como você lida com tua secretária, a faxineira? Como você lida com os pobres? Será que alguém é melhor do que ninguém, do que outra pessoa neste reino chamado reino de justiça, reino de paz? Não cabe a mim e a você pretendermos ser melhor do que ninguém. Dentro desse ensino de Jesus, se você virar 1 ou 2 páginas de sua Bíblia, vai chegar ao capítulo 10. E ali no versículo 45, Jesus está ensinando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas nos versos anteriores ele está dizendo: queridos discípulos, entre vocês não é assim. O mundo tem hierarquia, pessoas poderosas, pessoas que se sentem poderosas. Mas entre nós, neste reino, não há superiores e inferiores, todos somos iguais. Quem quiser ser o líder, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, se torne escravo. Então não há por que nós ignorarmos a pergunta de Jesus sobre o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo. Somos servos. O discípulo amado João, ele flagrou e registrou o momento exato onde Jesus, na última ceia, lavou os pés dos seus discípulos. Uma atitude completamente impensada. E Pedro falou assim: Senhor, lava também as minhas mãos. Jesus falou assim: você já está lavado com o sangue do Cordeiro. Mas o ato de Jesus de lavar os pés quer dizer serviço. E serviço se faz por meio de atitudes. Então Jesus, para ilustrar o que estava ensinando aos discípulos, ele tem uma linda atitude. Colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e passou a amar e cuidar. No texto que nós lemos, nós vimos Jesus dizendo: quem recebe uma pequena criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas no capítulo 18, verso 3 de Mateus, no mesmo cenário, Jesus está dizendo: se você não se tornar como uma criança, você não vai para o céu. Se você não se converter e tiver um coração de menino, um coração de menina, você não vai herdar a vida eterna, você não vai entrar no reino dos céus. Em outros trechos ele diz assim: deixem que as crianças venham a mim, porque das tais é o reino dos céus. E ele fala sobre a humildade da criança. E se nós formos analisar, a criança, ela tem facilidade em perdoar, ela tem facilidade em cair, se levantar. Ela tem facilidade, claro que nós estamos aqui num cenário onde Jesus está de forma pedagógica, fazendo com que os discípulos aprendessem de forma prática, já que ele, como um mestre, ele se sentou para gastar tempo com seus discípulos e ensinar o que precisava ser dito.
E neste cenário ele está ensinando os discípulos a tratarem as outras pessoas como queremos ser tratados. Como você trata o entregador de pizza? Como você trata a pessoa que te buzina no trânsito? Quando você toma uma fechada, o que você diz? Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Quando alguém te ofende, quando alguém é indelicado com você, quais são as tuas palavras? Jesus, ao trazer a criança para o centro da discussão, Ele está nos ensinando, nós precisamos tratar os pequeninos da mesma forma como tratamos os grandiosos, porque no reino não existe diferença. Jesus também, nessa atitude, Ele está nos ensinando a agirmos com empatia e altruísmo. Empatia significa colocar-se no lugar do outro. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Se o egoísmo tem o eu no centro, o altruísmo tem o outro no centro. E cá entre nós, a mídia, a promoção individual, as redes sociais estão aí a serviço da promoção pessoal, do egoísmo, da individualidade. Mas Jesus está trazendo um ensino que é oposto ao caminho do mundo. E empatia é se colocar no lugar do outro. Jesus teve esse amor tão empático que foi às últimas consequências, a ponto de morrer. Ele não apenas pagou um preço por nós, Ele morreu por nós. Não existe atitude e amor mais empático do que o de Cristo. Altruísmo significa promover o outro, sem esperar na verdade algo em troca, porque pode correr o risco de nós promovermos o outro e ficarmos na expectativa de também sermos promovidos no momento oportuno. Olha, eu não esqueci não, tá? Lembra do que eu te fiz? Isso não é humildade, isso é troca. É fazer com a esperança de que algo bom aconteça como consequência. O servo, ele está desprendido disso. Ele faz por obediência. Ele faz porque Cristo fez. Ele faz porque Cristo nos compara a crianças. Obedeça, faça, haja com empatia. Ele nos ensina nessa atitude que o nosso serviço é exclusivamente a Cristo e não a homens. E se o nosso serviço é a Cristo, nós servimos a pessoas como se estivéssemos servindo o próprio Deus. É algo inexplicável quando a gente para pensar que as nossas relações de trabalho, casamento, pais e filhos, irmãos, colegas, amigos, nós estamos o tempo todo a serviço exclusivo de Cristo, e para isso não há folga. Na segunda-feira não dá para dizer: Senhor Jesus, hoje eu não sou servo de ninguém, vou tirar um mês sabático do serviço cristão. Já imaginou isso? Esse ano eu não vou servir ninguém. Você já imaginou Jesus aos 33 anos dizendo isso? Olha, era para eu morrer esse ano por vocês, mas eu estou no ano sabático, não vou servir ninguém, não vou morrer por ninguém também. Jesus está aqui se colocando como um exemplo. E o texto diz: quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Quando nós estamos convivendo uns com os outros, nós somos chamados a servirmos ao Pai, em nome de Jesus, para promover o outro. E nessa atitude simples de Jesus, Ele nos ensina que as nossas atitudes, na verdade, refletem o nosso caráter. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Esta é a lógica do reino. Então chegamos à conclusão de que a nossa vida não é resumida com atitudes de serviço, mas é serviço integral. A missão é integral, é diuturna, é o tempo todo, é em casa, no trabalho, é de manhã, é à tarde, é à noite, é na igreja e fora dela, é no casamento, é na educação dos filhos, é no trânsito, é numa relação comercial, é na hora de assinar um contrato. É uma vida de serviço, é uma vida de serviço. Pastor e escritor americano Paul Bilhamer, ele diz que se o seu problema tem sido a exagerada proteção dos seus direitos, lembre-se de que o único direito que a alma verdadeiramente crucificada tem é de abrir mão de seus direitos.
Você está disposto a abrir mão de seus direitos para servir exclusivamente as pessoas que estão perto de você? Você está disposto a ser servo do seu marido? Você está disposto a ser servo de tua esposa? Servos de teus filhos? Servo dos pais? Do líder de célula? Servo do prefeito, do governador, do presidente, seja quem forem? Servo das pessoas que convivem conosco o tempo todo? Nós estamos falando de uma atitude integral, de uma vida, de uma plenitude. Porque quando nós vivemos nessa dimensão, a inveja dá lugar ao interesse, a maldade ao amor, malícia se transforma em pureza no olhar, no pensamento, porque eu sou servo. O sarcasmo dos discípulos se torna a singeleza de uma criança. A astúcia farisaica se torna uma ingenuidade infantil. A hipocrisia e a pretensão dos discípulos se transformam em sinceridade e humildade de coração. Somente Jesus pode viver nessa dimensão. Somente Jesus nos torna verdadeiramente servos, e o servo é um facilitador de processos. O servo é aquele que quando chega ele resolve, porque os olhos estão postos nas coisas boas, positivas. Talvez você esteja pensando assim: puxa, que pena, deveria ter vindo no culto às 10, a palavra foi mais de amparo. E cá entre nós, é muito gostoso para nós pregarmos triunfo, pregarmos consolo, e é muito constrangedor para nós também ocuparmos essa tribuna sacra, para compartilharmos das sagradas escrituras, para juntos chegarmos à conclusão de que somos discípulos falhos, e que precisamos mais uma vez do sopro do Espírito para facilitarmos os processos, sermos sal e luz de maneira prática. Você facilita ou dificulta a vida da tua família? Você facilita ou dificulta nos teus relacionamentos? Qual tem sido a tua atitude diante dos momentos mais tensos? Recentemente vi uma criança quase que surtada, brigando com seu irmãozinho. A gente tentou intervir: ei, calma. E não havia o que dizer para aquela criança para ela se acalmar. É assim que nós somos, nós nos fechamos no desespero da luta e não conseguimos olhar ao redor. Mas Jesus quer que a gente seja servo, serva em toda e qualquer circunstância, independentemente se estamos bem ou mal, servo de todos, como cantamos agora. Jesus na cruz, ele estava a serviço da humanidade. Na cruz ele disse: Pai, perdoa estes homens, porque não sabem o que estão fazendo. Homens e mulheres que deram suas vidas para que o cristianismo chegasse até nós. Não cabe a nós sentarmos, sermos espectadores do reino, sermos espectadores da igreja. Nós somos parte desse reino que transforma e traz vida, porque se os servos se calarem, as pedras clamarão. Mas será que nós temos coragem de ouvir pedras clamando, quando na verdade em obediência nós podemos ser úteis no reino, nós podemos dizer sim, nós podemos nos levantar, e às vezes com lágrimas nos olhos, com o coração arrebentado, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas pela fé eu quero continuar a serviço do Senhor, pela fé eu quero me erguer, pela fé eu quero levantar, eu não tenho nada para oferecer, mas eu continuo te servindo, Jesus Cristo. E o servo, ele deixa marcas. Comece a se lembrar de pessoas que passaram pela tua vida e te serviram. Eu me lembro de ocasiões em que esta igreja colocou comida sobre a minha mesa. Pessoas que foram até a minha casa para levar material escolar, porque eu não tinha condição de comprar com a minha família. Esta igreja se dispôs de pastores e líderes para me acolher em minha adolescência confusa. Perdi a minha mãe na adolescência e dei trabalho para os meus pastores, mas com a graça de Deus, servos se levantaram, marcaram a minha vida, e com a graça de Deus eu fui transformado ao ponto de orar constantemente: Senhor, me ajude a deixar marca no coração das pessoas. Lembro-me de uma vez, eu ainda era seminarista, pregando ali na 9ª igreja, no Conjunto Parigô de Souza. Fiz uma dinâmica, eu dava aula para a sala de jovens e adolescentes. Qual é o teu maior propósito? Qual é o maior desejo? Qual é o teu maior sonho na vida? E várias pessoas disseram:
E eu humildemente, eu estava começando meu ministério, estava no 4º ano do seminário. Eu disse assim: olha, o meu maior desejo é marcar a vida das pessoas. 6 anos depois, quando eu saí desta igreja para ir para uma outra comunidade lá em Sorocaba, para assumir o pastorado da primeira IPI de Sorocaba, uma jovem que estava 6 anos antes na sala, ela disse: pastor, você marcou a minha vida. Quem são os homens e mulheres que têm marcado a tua história? Não deixe passar a oportunidade. Se você está ao lado de alguém que tem marcado a tua vida, agradeça e fala: você tem marcado a minha vida, obrigado. Se você desejar, mande uma mensagem para alguém, um discipulador, um líder, alguém que pagou o preço por você. Lembre-se, pessoas, quando gastam tempo com a gente, essas pessoas estão abrindo mão de si mesmas para nos servir. Por que não faríamos isso? Por que não podemos junto, ao invés de sermos consumidores da graça, exigentes na hora do culto, da pregação, da célula, sermos nós os primeiros a darmos o passo, os primeiros a agir, os primeiros a fazer sem esperar nada em troca, porque esse é o ministério de Jesus. O servo, ele faz tudo isso porque ele é parecido com Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor por meio desta canção que exalta o ministério de Cristo. Mas eu convido você a fechar os teus olhos e refletir: você tem sido um servo? Ou será que as nossas discussões são apenas para buscarmos mérito, apenas para sermos acolhidos, apenas para sermos atendidos em nosso sofrimento? Querido, a humanidade está sofrendo. Querida irmã, famílias estão sofrendo. Talvez você esteja neste momento em busca de algo para preencher o teu coração. Eu quero desafiar você: preencha o teu coração servindo a Jesus Cristo. Preencha a lacuna da alma, colocando-se à disposição de Jesus. Ao invés de buscar uma palavra, seja canal de Deus para entregar uma palavra. Ao invés de buscar um estudo, faça você mesmo um estudo. Ao invés de esperar algo de alguém, faça você algo sem esperar nada em troca. E diante do Senhor, seja sincero. Se você no teu coração está querendo dizer: Senhor, eu quero ser este servo humilde, eu não tenho condição, humanamente falando eu não tenho condição, eu não creio nisso, mas pela fé eu dou um passo. Se você quer ser este servo, eu convido você a colocar-se em pé no seu lugar, dizendo: Jesus Cristo, eu quero servir ao Senhor incondicionalmente. Apague as luzes, por gentileza. Vamos adorar a Jesus Cristo, que enquanto o adoramos, nós o estamos servindo. Enquanto o adoramos, estamos alinhando o nosso coração ao dele. Enquanto o adoramos, estamos proclamando que ele é o Senhor das nossas vidas. Mas esta canção, que na verdade é um texto bíblico, diz que Jesus abriu mão de sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, mas se entregou numa cruz. E se o nosso mestre fez isso, nós também vamos fazer. Feche os teus olhos e faça essa oração: Jesus, eu quero ser como o Senhor. Sim, Jesus, nós estamos constrangidos, te aplaudimos, te rendemos graça, te rendemos glória. Aleluia, Jesus, tu és o único. Obrigado por esse amor incondicional. Obrigado por esse amor altruísta, empático. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços, o Senhor tinha um plano eterno para resgatar a humanidade. E hoje, como filhos e filhas, tantos anos depois, estamos na tua presença para te dizer obrigado. Não somos merecedores, mas a tua graça nos aceita, nos alcança. Pai, os incrédulos não entendem isso. Aqueles que não te conhecem não fazem a menor ideia do que acontece aqui nesta hora. Mas Senhor, que eles vejam Cristo em nós, para que venham a crer, para terem suas vidas transformadas pelo nosso serviço. Pai, a cruz nos atrai, a cruz nos chama para vivermos uma vida de serviço. Pai, mesmo chorando, mesmo com dores, mesmo em lágrimas, mesmo com sofrimento, que o Senhor nos tome pelos braços. Nós queremos ouvir o Senhor dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, aprendam comigo que sou humilde. Pai, seja qual for a nossa condição, que
que a nossa vida seja aos teus pés, uma vida inteira de serviço, não com atitudes isoladas, não com momentos de domingo, não com momentos de célula, mas uma vida inteira, de domingo a domingo, 24 horas por dia, que a nossa vida seja para o teu louvor, que a nossa vida seja para o Senhor, e assim que o Senhor reine por meio de nós, que o Senhor mostre a tua face para todos aqueles que estão ao nosso redor. Te agradecemos porque o Senhor morreu, ressuscitou, para que esta vida que o Senhor tem fosse entregue gratuitamente a nós. Não temos palavras, Tu és o único, Tu és o único. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Amém, amém e amém. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.